E é o seguinte, para tudo, presença ilustríssima aqui no Gazeta Esportiva. Técnico do Fortaleza e maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni. Muito boa noite, você nos escuta? Escuta, Michele, boa noite, um prazer estar falando com vocês. Nós já estamos em São Paulo, né? E fico feliz, há muito tempo não falava na TV Gazeta, fico muito contente de participar do programa. Ai, que saudade de você, Rogério. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Eu quero perguntar o seguinte para você, sinta um abraço de toda a nossa equipe também, muito viu? Obrigado, muito obrigado. E olha, a gente torce sempre muito por você. Você é um treinador que tem ideias maravilhosas, está fazendo um desempenho aí, um grande trabalho. E quero saber como que a sua equipe tá para enfrentar o Corinthians na Arena. Jogar sempre contra o Corinthians, jogar já é difícil, no seu estádio mais complicado ainda, né? Nesse campeonato eu acho que está muito disputado, né? As posições, ponto a ponto, né? Apesar do Corinthians ter um ponto a menos, um jogo a menos, tem a mesma pontuação que a gente. E nós viemos de uma sequência pesada que foi interrompida nesse final de semana, onde deu para recuperar alguns jogadores para fazer um jogo talvez mais físico, né? Um jogo mais parecido, já que logicamente que tecnicamente a gente sabe que existe, né, a diferença entre Corinthians e Fortaleza, mas nós vamos tentar fazer um jogo igual nas nossas características, jogando sempre, mesmo fora de casa, em busca da vitória. Beleza, agora Celso Cardoso fala com você, Rogério. Rogério, uma boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Boa noite. Um prazer enorme falar contigo. Eu gosto muito das suas ideias como treinador, ainda mais em tempos em que tem se questionado muito a maneira de treinar e programar o time para jogar no Brasil. E até mesmo tem sido muito questionado a comparação com os treinadores estrangeiros. E você passou, né? Teve como treinadores Osório, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho de se realmente tem algo de diferente nos treinadores estrangeiros. Jorge Jesus, por exemplo, o Sampaoli, eles estão agregando ao futebol ou você pensa de maneira diferente? Não, eu acho que sempre o treinador estrangeiro, veja bem, a escola de treinamento, né, para profissionalização de treinadores, ela na Europa, ela já existe há décadas, né? Então é natural que os treinadores de fora tenham uma preparação melhor do que os treinadores daqui do Brasil. Isso é indiscutível. Agora, existem grandes treinadores lá fora, existem bons treinadores lá fora, como existe também aqui dentro, caras com boas ideias e preparados. Assim como vem gente lá de fora, e 3, 4 meses depois acaba não tendo sucesso no seu trabalho. E infelizmente no nosso país a gente é julgado pelo resultado, não pela ideia, não por você conseguir colocar aquela ideia de jogo, mesmo às vezes não tendo o resultado esperado. Mas o Sampaoli, por exemplo, eu tive em 2017 com o Sampaoli, né, lá no Sevilha. Passei uma semana acompanhando treino no Sevilha, entre intervalos de cursos que eu fiz lá fora, e eu gosto muito dele. Eu acho que ele fez um belíssimo... Ele teve o grande resultado, talvez, do ano, que foi o vice-campeonato brasileiro com o Santos. Comparativamente com as condições financeiras que o Flamengo tinha, eu acho que foi um grande resultado que ele teve. Agora foi para uma equipe da qual está tendo um investimento muito grande, que é o Atlético Mineiro, né? Começou muito bem o campeonato, teve 2 derrotas, mas vem bem. E o Jorge Jesus fez um trabalho que, coroado com títulos, e que vai ser para sempre lembrado. Talvez nem ele mesmo consiga repetir um trabalho desse como foi no Flamengo. Mas eu Cudê agora no Internacional, fazendo um bom trabalho, né, na liderança do campeonato. Agora, eu repito, quanto mais recursos financeiros, quanto mais, logicamente, você investir na sua carreira, quanto mais você estudar, quanto mais você se atualizar e tiver melhor time em condições para jogo, a maior chance que você tem de ser campeão ou de fazer boas campanhas. Osmar Garrafa. Bom, primeiro falar com o Rogério é um grande prazer, é um cara que a gente viu começar no São Paulo, o tempo vai passando, o Rogério sempre um profissional muito competente, né, como jogador, dispensa aqui a apresentação, e como treinador tem mostrado também muito o seu valor. E é praticamente impossível separar, toda vez que a gente conversa com o Rogério do São Paulo. Não tem como separar a marca Rogério Ceni quanto São Paulo, mesmo o Rogério trilhando um início de carreira como técnico muito bom no meu entendimento. E a torcida do São Paulo, Rogério, ela está muito machucada, está muito sofrida nesse momento. E mesmo à distância, claro, como personagem do futebol, como parte integrante da história do São Paulo,
Dá para fazer uma avaliação do que está acontecendo com esse São Paulo? Como é que pode um clube do tamanho do São Paulo, 12 anos sem título, e já emenda uma segunda? A torcida do São Paulo quer saber. Um dia você vai voltar, né, Rogério? Bom, primeiro são 8 anos sem títulos, é verdade, né, desde a Sul-Americana de 2012, quando nós vencemos, que é o segundo título mais importante, né, do continente. É um tempo de baixa, um período de baixa, eu acho que refletido muitas vezes em decisões fora do campo, em erros que acontecem de planejamento, né? Você não consegue executar da maneira que você pensa as coisas. Eu, logicamente, com todo o carinho que eu tenho pelo São Paulo e pelos 25, quase 26 anos trabalhado no clube, sempre quero ver o São Paulo numa situação ótima. Venceu agora, né? No último jogo contra o Sport, 1-0, ganhou seu jogo, está aí ocupando a primeira parte da tabela. Tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. O São Paulo vai melhorar. Agora, ficar 8 anos é muito pesado para um time que tem a camisa que o São Paulo tem. Realmente é um peso muito grande ficar sem vencer títulos. Mas uma hora as coisas se ajeitam, uma hora, né, as crises passam, a política se acalma, e o time vai ter essa tranquilidade para voltar a vencer. E um dia, lógico que um dia nós vamos estar aqui de volta, de um jeito ou de outro, né? Seja aplaudindo no estádio, assistindo jogos no Morumbi, seja trabalhando ou não. Assim, o mais importante, o São Paulo fez o que podia por mim, e eu também fiz tudo o meu melhor, deixei o meu melhor para o São Paulo. E essa relação de respeito e carinho, ela vai perdurar para sempre. Aí faz falta um Rogério Ceni no futebol aqui, não? Nossa Senhora! Ô, Rogério, eu queria abordar contigo sobre essa sua volta a Itaquera e hoje sem torcida, né, por questões decorrentes da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho da atmosfera de Itaquera com torcida e o que você espera sem torcida, já que você esteve lá como atleta e também como treinador. Pois é, lá é pesado jogar, né? Assim como jogar no Allianz Parque também, enfim. Primeiro que você enfrenta grandes times, de tradição, de camisa. Já há uma diferença, né? Uma predisposição dessa diferença para com times, não vou falar nem do Fortaleza, mas do Nordeste em geral. Claro que sem a torcida, você fica muito mais com o jogo mesmo, né? Com a vivacidade do jogo. Agora, é um campo muito rápido, ligeiro, um gramado bem molhado, onde a bola corre muito, muito rápido, é uma velocidade muito, muito alta. O time do Corinthians vem crescendo, eu acho que antes da pandemia vinha num momento difícil, né? Difícil até eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago na época. Depois reagiu, né? Conseguiu as 2 vitórias que precisava no Paulista, classificou, foi a uma final, né? Até certo ponto, naquele momento que ninguém esperava, porque o Corinthians estava praticamente eliminado da competição, e veio numa crescente. Jogar lá é sempre difícil. Jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, equipes grandes do futebol brasileiro, é sempre complicado. É um belíssimo time, tem ótimos jogadores experientes, né, como Cássio, Fagner, Gil, jogadores campeões mundiais. A chegada do Jô, eu acho que acrescentou muito para o Corinthians. Vocês estavam falando aí do Otero, que está chegando, enfim. Mas o Corinthians tem outros grandes jogadores. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo. Mas como nós gostamos de desafio, nós vamos lá tentar vencer uma vez o Corinthians, porque acho que já é a segunda com Fortaleza que eu vou, e já fui umas 3 com São Paulo, não lembro exatamente. Mas eu já joguei umas 5 vezes lá e não consegui ainda uma vitória, contra o Corinthians no seu estádio. Quem sabe não é dessa vez, Rogério? Quem sabe o Fortaleza não consegue, dentro de todas as suas limitações, de orçamento, de tudo, né? Quem sabe não consegue fazer um jogo igual para igual, como fez esses dias contra o São Paulo aqui no Morumbi. Última pergunta, Osmar Garrafa. Ô, Rogério, a gente está aí indo para a 5ª, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já tivemos técnicos demitidos, não é verdade? Esse imediatismo, você que é colocado em cima dos treinadores, né? A cada rodada, quem cai na próxima rodada? Temos, nós da imprensa, temos um papel muito grande nisso, a cobrança é muito nossa. O Thiago, e eu queria também emendar dentro desse contexto da imprensa, do nosso comportamento, né? Da nossa crítica, além desse imediatismo que nós cobramos, e isso vem com os torcedores, o Thiago Nunes, no domingo aqui no Mesa Redonda... Eu me ponho fora dessa, né? Eu também, mas enfim. Mas o Thiago Nunes, ele falou que a imprensa brasileira, até na esteira da primeira pergunta do Celso, ela dá um tratamento diferenciado
dar mais paciência aos técnicos estrangeiros. Nós estamos pegando leves também com os técnicos estrangeiros e cobrando demais vocês, treinadores, Rogério? Não, eu vejo que é uma relação, por mais amizade que você tem, e eu não tenho nada contra o pessoal da imprensa, né? Mas é o que vende, a notícia que vende, infelizmente. Você vê, Curitiba perdeu 4, treinador fora. Goiás perdeu pra gente em Goiânia, treinador demitido, entrou na zona de rebaixamento, treinador demitido. Sport perdeu pro São Paulo, Daniel entrou na zona de rebaixamento, demitido. Então, assim, para esses times, como é o Fortaleza, que briga por uma vaga ali para permanecer na Série A, porque é o grande objetivo do Fortaleza. Claro que se a gente puder chegar como no ano passado, no 9º lugar, que foi a melhor posição da história do Fortaleza, seria fantástico. Mas nós não brigamos, né, diretamente, não há condições financeiras para brigar por um título, né? Não há posição nem geográfica para brigar por um título, né? Mas para a gente que fica naquela posição hoje, né, em 16º, que a gente que briga nessa posição o tempo todo é bastante pressão. Eu falo que você só não tem pressão na hora que você já não está mais no clube, aí você não tem mais pressão. Mas o Thiago tem razão. Eu acho que também é natural você ter um pouco mais... O grande trabalho recente é de um estrangeiro, né? Então é natural que as pessoas tenham um pouco mais paciência. O que é uma crítica para é uma alternativa para o estrangeiro. Mas eu não ligo. Para mim, eu sou muito feliz no que eu faço. As críticas fazem parte do trabalho, a gente se expõe, pessoa pública, né? Às vezes justas ou injustas. Eu não sou muito de acompanhar, para ser sincero, esse dia a dia da imprensa. Eu gosto muito dos meus jogadores, do seu treinamento, tentar desenvolver, construir um campo novo, uma academia nova, centro de recuperação novo para o Fortaleza. Esse é o meu ideal. E tentar, logicamente, fazer por mais tempo possível que o Fortaleza permaneça numa Série A, que consiga jogar novamente uma Copa Sul-Americana. Eu acho que esse é o principal nessa minha passagem pelo Fortaleza. O futuro, depois, nós vamos ver com calma. Você vai deixar um legado a essa equipe do Fortaleza e com certeza vai ter muitas vitórias aí, viu, Rogério? Mas a gente aqui em São Paulo, nós sentimos muita falta de você. Você faz falta como atleta, como dirigente, como treinador. E esperamos que em breve você volte para o nosso futebol. Meu querido, boa sorte no jogo contra o Corinthians. Vou estar torcendo pelo Fortaleza e por você. Um beijo, obrigada por nos atender, viu? Muitíssimo obrigado, eu que agradeço. Eu espero numa próxima vez poder estar aí com vocês. E eu só queria agradecer em especial, porque a gente sempre vem aqui com Fortaleza e a gente não lembra de agradecer no momento correto publicamente. Hoje nós treinamos no CT do Palmeiras, né? Antes do jogo, né? E assim, o pessoal tem recebido a gente tão bem. Eu que fui adversário do Palmeiras durante tantos anos, mas eles vêm dando funcionários, as pessoas um tratamento tão bacana pra gente lá. E eu queria agradecer de forma pública esse tratamento que é dado para o Fortaleza, e eu me sinto muito bem tratado cada vez que vou lá, apesar de ter jogado sempre do outro lado do muro, né? Mas agradecer publicamente e aproveitar vocês para fazer esse agradecimento pelo tratamento que é dado para todos nós. Ai, que bonito! E nem poderia ser diferente. Que elegante. Esse homem é elegante demais. Rogério Ceni arrasou. Obrigada. Mesmo porque nós já viemos 2 ou 3 vezes, realmente, o Palmeiras sempre cedendo o campo para a gente, e todos tratando a gente com muito respeito, muito bem. E eu fico muito contente porque eu fui adversário do Palmeiras durante 25 anos, né? E ter esse tratamento, assim, engrandecedor. A gente fica muito, muito agradecido. Eu falo em nome até do Fortaleza, o presidente que não veio, eu falo em nome do Fortaleza pelo carinho que a gente recebeu nas últimas vezes que a gente veio trabalhar aqui em São Paulo. Muito bom, Rogério. Muito obrigado. Um beijão para você e bom trabalho. Obrigado, tudo de bom para vocês, bom programa. Abraço, Zé, obrigada. Tudo de bom. Tchau. Abraço, que legal, né? Que legal ele contar isso, legal, né? Esse bastidor e ele agradecer publicamente, ele é elegante e o Palmeiras faz isso porque respeita também o profissional e que o Rogério Ceni que foi e respeita também o Fortaleza. E legal. Quem sabe até amanhã ou depois, apesar do Rogério dizer que dificilmente se imagina treinando um rival do São Paulo, mas... É um grande amigo, nunca diga nunca. É um grande personagem do futebol, um grande personagem aqui no programa. Parabéns ao nosso José Diniz Neto, golaço do Zé Diniz. Zé Diniz! Grande entrevistado aqui. Difícil o Rogério falar e participou com a gente, claro, né? Bem de legal. maneira muito simpática. Obrigado, Rogério Ceni, e também ao Zé Diniz, que marcou um gol de placa. Parabéns, Zé.